Bom dia você, bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Este é o Momento Me Faz Bem, cujo objetivo é compartilhar informação sobre importantes temas de saúde e bem-estar. Aqui estamos todo mês juntos, especialistas, como sempre, para esclarecer diversos temas relacionados à saúde. O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha visa mostrar os dados preventivos e ressaltar a importância de olhar com atenção para a saúde, garantindo um tratamento de qualidade, como o atendimento médico e o suporte emocional. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as brasileiras todos os anos. E embora os números de diagnóstico da doença em outros países também sejam altos, o índice de mortalidade do Brasil é muito maior do que o de países desenvolvidos. Para conversar sobre esse tema, o câncer de mama, eu vou dar as boas-vindas aqui à doutora Brenda Uratani, oncologista. Doutora Brenda, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Sinto honrada de estar aqui. E a doutora Érica Condé. Eu falei certinho, doutora? Bom dia, falou sim, prazer enorme estar aqui, podendo trazer mais informação para todos de um tema tão importante, né? Muito importante mesmo. A doutora Érica é mastologista e vou começar com você, doutora. Quais são os principais sintomas do câncer de mama e as suas possíveis causas? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que falar é que os sintomas muitas vezes eles não aparecem. Não aparece. Pode não aparecer. E nos momentos que a gente não tem nenhum sinal, nem sintoma, é a melhor fase da gente fazer o diagnóstico. Por isso a importância, né, das consultas e os exames de mama, sempre de rotina anuais. Mas as principais formas de manifestação do câncer de mama são os famosos caroços, né, que são os nódulos mamários, e alterações na pele, no mamilo, às vezes quando a mama afunda, que são as retrações, ou abaulamentos da mama, e até mesmo saídas de secreção pelo mamilo. E com relação às causas, a gente não tem uma causa única. O câncer de mama, ele é multifatorial. Então, é muito importante a gente entender, eu costumo falar com as pacientes que a gente funciona como uma balança. Certo. Então, fatores que aumentam o nosso risco e que diminuem. Então, mamas densas, pacientes que não amamentaram, não tiveram filhos, história genética, né, para câncer de mama. Exato. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, álcool, todos esses fatores eles vão aumentar o risco, mas a gente não vai conseguir estabelecer uma única causa. Certo. Olha só, eu até veio à minha mente todo esse tempo de pandemia que teve muitas mulheres, muitas de nós, até nós, né, que estamos ou que você possa estar nos assistindo agora nesse momento, não conseguiu ir no hospital, né, porque não tinha como, e passou esse tempo de fazer os exames normais. E aí veio a surpresa para muitas. Teve esse aumento também? Sim, sim. A gente teve um aumento não só no número de casos, mas o mais triste que foi no atraso de diagnóstico. Então, a gente fez mais diagnóstico de cânceres mais avançados, tumores maiores, e isso compromete, então, a taxa de cura dessa paciente. Com certeza. Doutora Brena, qual é o rastreio ideal preconizado para o câncer de mama? Esse rastreio que ficou preso, né? Esses tempos, e que realmente o que a Érica falou é muito bem verdade. E, infelizmente, isso aconteceu não só com os tumores de mama, mas com vários outros que, enfim, fomos testemunhas. E, no mais, o que se deve ser feito é que, realmente, enquanto ele não demonstra sintomas, é quando ele é mais curável. Certo? Quando esse tumor está subcentimétrico, está nos primeiros estágios, os índices de cura são muito altos, muitas vezes passam os 95%. Uau!
E a gente tem 2 parâmetros, na verdade, para rastreio do câncer de mama na população em geral. Você, pelas sociedades, na verdade, de mastologia, de oncologia, o preconizado é que a mulher comece o rastreio aos 40 anos. Certo? Só que a gente tem um contraponto por conta de custo-efetividade com o Ministério da Saúde, hoje em dia, que preconiza que o rastreio seja feito a partir dos 50 anos até os 75. A gente tem uma certa perda do número de diagnósticos precoces aí, cerca de 40%. E é importante você estar munido de informação para ir atrás do que você acredita ser o melhor e realmente é o melhor para a sua saúde. É difícil, né, achar pessoas que se preocupem, porque muitas pessoas evitam, para qualquer tipo de doença ou mal-estar, os médicos ou o hospital. Não gostam e simplesmente não se preocupam, vão direto à farmácia, a coisa mais automática de ser feita, de certa né? forma cultural, é um comportamento que todos nós temos, né? Aí, então, essa questão de fazer exames, eu já prefiro nem saber. Pode ser a resposta de algumas outras pessoas. E nesse sentido, doutora Érica, é verdade que dentro já no ambiente familiar, quem nunca teve um familiar com casos de câncer de mama, meio que fica meio livre ou não? Bom, isso é um grande mito, tá? Na verdade, a maioria dos casos de câncer de mama não tem fator genético. Então, os casos hereditários, ou seja, quem tem história familiar, corresponde a menos de 10% de todos os casos de câncer de mama. Olha só, e a gente achando que era completamente o oposto, né? Que tinha mais Mas geralmente todos os pacientes chegam no consultório com essa mesma concepção. Não, mas na minha família não tem ninguém com câncer de mama, como é que isso foi acontecer comigo? É muito provável de acontecer de maneira esporádica. Exatamente. Certo. E uma coisa que a gente sempre fala, até você estava falando antes com relação a de não procurar atendimento, o medo. Eu costumo falar uma frase que é quem procura acha, mas quem acha cura. Né? Então, importante. Exato. Então, o câncer de mama diagnosticado precocemente, igual a doutora Brana falou, tem taxa de cura acima de 95%. Né? Então, vamos procurar para a gente achar. Exatamente. Outra preocupação, doutora Brena, em relação a isso, tem em a questão dos casos em si. Tem aumentado muito o número de incidência nos casos de câncer de mama com pessoas com menos de 30 anos. O que isso nos indica? A população tem mais essa tendência? Os estilos de vida são tão bagunçados ao ponto de... Pronto, você pescou a questão certa. Na verdade, os estilos de vida são bagunçados, eles são desorganizados, a gente tem um mau estilo de vida cada vez mais cedo. Então, já que estatisticamente o câncer de mama é o mais prevalente, é o mais incidente, né, na nossa população, é normal, então, uma tendência natural que com a piora do estilo de vida a gente tenha mais diagnóstico em idades cada vez mais precoces, tá? Mas é de ser traçado um link de uma diferença, na verdade, entre o câncer de mama hereditário, que é sim comum de acontecer em idades precoces, mas você tem um fator confundidor, que é a piora do estilo de vida, que a gente chama de fatores de causais ambientais. Sedentarismo, má alimentação, consequente aumento de peso. A gente sabe que o aumento de peso está relacionado com o aumento de hormônios endógenos que estimulam o crescimento de células malignas na mama. Então, você tem uma relação direta com isso, certo? Então, logicamente, a gente vai ver esse aumento da incidência em pacientes cada vez mais jovens. Aí fica o sinal de alerta, né? Fica a luzinha acendendo para melhora da qualidade de vida, exercício, boa alimentação, diminuição de peso, bons hábitos, enfim. Com certeza. Parece a gente que é mulher está sempre bombardeada por tantas doenças ou coisas ruins que possam acontecer com a gente, né? E essa é mais uma, e por isso que temos Outubro Rosa no mundo todo. E com tudo isso, sempre surge a pergunta: tem cura, não tem cura? Como eu posso saber se de fato posso me curar? Sim. O câncer de mama ele tem cura. Mas para a gente alcançar a cura,
a gente precisa de diagnóstico precoce, né? Quanto mais tardio esse diagnóstico, essa taxa de cura ela vai diminuindo. E até complementando o que foi falado, a gente, além de ter um aumento de casos em mulheres jovens, a gente tem estudos mostrando que no Brasil a gente tem taxas de mulheres jovens com câncer de mama maiores que Estados Unidos e Europa. Uau. Então, a gente ainda não tem exatamente a causa, por que os nossos números são tão maiores do que nos outros países, mas isso é uma realidade nossa. Claro que o estilo de vida, como foi falado, é o primordial, e estão tendo mais estudos até para a gente tentar entender melhor tudo isso, mas é uma realidade, infelizmente, que acontece. E, complementando o rastreio, já que a gente tem maiores taxas de mulheres mais novas, a sociedade começou, então, a preconizar, além do rastreio habitual a partir dos 40 anos, tem se colocado a importância de toda mulher, aos 25 anos, passar em uma consulta com um mastologista para a gente estabelecer o risco dessa paciente. Hoje a gente já tem cálculos, existem calculadoras para a gente estabelecer risco, e aí, com essa consulta aos 25 anos, a gente consegue estabelecer até um planejamento de rastreio melhor, individualizado para cada paciente. Porque vamos fazer de conta, né? Uma mulher vai e descobre que tem alguns nodos, alguns carozinhos ali que possam estar, já fica meio alarmada. O doutor fala não, mas precisamos checar. Então, daqui a 6 meses, mais ou menos esse é o período, é assim? Que para poder ir cuidando e tendo esse um cuidado pessoal, né? Como é esse cuidado? Quais são outras são as principais medidas preventivas aí? Deixo a vocês duas, cada uma na sua área, nas medidas preventivas. Bem, como bem falamos, o primordial, que a gente chama de prevenção primária, é cuidar da saúde. Nós precisamos ser repetitivos com relação a isso, né? À medida que, principalmente, eu diminuo meu peso, eu sempre falo para os pacientes, a gordura ela não está ali incólume, ela não está ali à toa, ela está produzindo hormônios, o principal deles a gente chama de estrona, e é um alto fator de estimulante para a produção de células malignas. Na verdade, assim, se há alguma coisa que a gente precisa ficar tranquilo em relação ao câncer de mama, é que é uma das neoplasias mais estudadas que a gente tem. Ou seja, temos bastante conteúdo para analisar. Então, estamos em ombros gigantes, de certa forma. Uhum. Desde a década de 70, eu sei que há uma influência hormonal, por exemplo. Então, eu consigo dizer que a maioria, 70% desses pacientes com câncer de mama, tem alguma influência hormonal. Então, as reposições, a questão da menstruação mais cedo, a menopausa mais tardia, de não amamentar, todos os fatores que aumentam a minha exposição hormonal, eu preciso me preocupar. Tá? Eu preciso estar com a antena mais ligada. E, com relação a isso, a questão da menstruação, da senilidade, da menopausa, eu não consigo evitar, é natureza. Mas o que eu consigo evitar? Eu consigo melhorar minha qualidade de vida. Eu consigo diminuir a obesidade, eu consigo diminuir essa gordura que vai produzir um hormônio ruim, e assim eu consigo fazer uma prevenção primária decente, né? Eu consigo cuidar da minha saúde, né? E é importante também, mesmo que a gente tenha índices pequenos de câncer de mama hereditário, é importante se ligar. Se você tem um familiar de primeiro grau, principalmente com câncer de mama e também ovário, é interessante você procurar um mastologista mais cedo, procurar um aconselhamento mais precoce, para realmente você mensurar quais são os riscos de câncer de mama e assim prevenir de maneira adequada. Certo? 10% é uma porcentagem muito pequena do que a gente pensa, né? Do que nossa cultura nos faz pensar, mas é importante ficarmos atentos para isso. Muito importante mesmo. Doutora Érica, algumas outras medidas preventivas? Ela até me chamou a atenção essa questão do hormônio. E aí o que mais acontece hoje a gente tem um grande número de mulheres fazendo reposição hormonal, né? A gente tem um aumento, até ouso falar uma certa banalização da reposição hormonal.
pouco exagerado? Exagerado. Eu falo que hoje todo mundo quer a pílula mágica, né? Então, é como se a receita da alegria, do bem-estar, da disponibilidade, disposição, estivesse ali na reposição hormonal. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Mas, em contraponto, então, assim, não tem como eu falar que a reposição hormonal, principalmente prolongada por mais de 5 anos, ela tem um risco zero, tá? Não é tão alto como as pessoas também pensam, mas esse risco ele existe. Então a gente precisa ter um pouquinho de critério com as pacientes que vão fazer o uso da reposição hormonal, né? Como já foi falado aqui, muito bem falado por sinal, essa exposição hormonal, quanto mais a gente está exposta, maior esse nosso risco. Então a gente precisa ter um acompanhamento de perto dessa mulher antes de iniciar a reposição hormonal, passar em consultas, fazer seus exames para poder, se for a sua indicação, começar essa reposição já descartando qualquer alteração na sua mama. E as pacientes que fazem uso de reposição hormonal, elas têm uma tendência a ter uma mama mais densa. E no estudo do que saiu no ano passado, as pacientes pós-menopausa com mamas densas, por si só, elas não precisam ter nenhum outro fator de risco. Elas atualmente são classificadas como pacientes de alto risco. Então, exato. Esse rastreio para essa mulher mudou. Essas pacientes de alto risco entra a ressonância no seu rastreio. Então, essas pacientes precisam fazer um acompanhamento semestral das suas mamas. Então, não estou nem falando se vai tirar ou não o hormônio, cada um tem que avaliar a sua indicação, os benefícios, risco, mas essa mulher precisa estar sendo acompanhada para a gente fazer um adequado rastreio. E todas nós mulheres precisamos de ouvir essas informações, não só todo mês de outubro, né? Mas ao longo do ano, o nosso cuidado é ao longo do ano, ao longo da nossa vida. E eu vou deixar uma mensagem final, tanto com a doutora Brena e a doutora Érica, para o nosso público que está nos assistindo, principalmente as mulheres. Bem, muito importante essa conversa. Eu primo pela iniciativa e louvo a iniciativa que está sendo feita. Tomara que essas informações muito importantes que a doutora Érica está falando, por exemplo, da questão, essa é uma questão que nos é muito peculiar e é muito comum hoje em dia, com a reposição hormonal principalmente, né? Que isso se multiplique, se compartilhe, a boa informação se compartilhe, né? Mas que você pegue isso e tome como um verdadeiro empoderamento feminino, né? Que tanto se fala hoje. Mas empoderamento é informação. Empoderamento é saber como, de que maneira eu posso prevenir, de que maneira eu posso me cuidar e de que eu não posso me esconder da minha própria saúde, me esconder do meu próprio corpo. Né? E sim, buscar informação, buscar sempre a realização dos exames, né? E saber que há, sim, a prevenção, a cura e, principalmente, a vida após o câncer. Né? Que essa mulher ela pode conviver com a doença. Como eu disse, estamos em ombros gigantes. Conseguimos muitos avanços em tratamentos e as perspectivas só melhoram, mas você tem que procurar. Né? Você tem que procurar para, como a doutora Érica bem disse, achar a cura. Né? Essa é a informação principal. Se muna de informação e procure, de fato, a sua saúde. Procurar e se cuidar, doutora Érica. Exatamente isso. Eu acho que, só complementando, o que já foi falado muito bem, eu acho que o principal é isso. Exames, consultas. Eu sempre falo com as minhas pacientes, isso não cura câncer. Né? Isso faz a gente ter diagnóstico precoce. E o que realmente vai diminuir as minhas chances de ter o câncer de mama vai ser hábitos saudáveis, atividade física, controle de peso, alimentação saudável, evitar hábitos, tabagismo, alcoolismo. Então, assim, eu acho que, como tudo que foi falado, é empoderamento, é o câncer mais prevalente entre as mulheres. A gente só tem que fazer a ressalva aqui no nosso estado do Amazonas, que primeiro ainda vem o câncer de colo de útero, mas no resto do Brasil e no mundo é o mais prevalente, o câncer de mama. Mas com empoderamento, conhecimento, informação de qualidade,
a gente consegue sim diagnóstico precoce e curas. E, como foi bem falado, tem muita vida após o câncer de mama. E até mesmo o tratamento, ele pode ser também mais leve. Muito bem, muito obrigadas mesmo pela companhia, por essas conversas. E aí fica a mensagem para cada uma de vocês. Muito obrigada novamente. Aí fica a mensagem para cada uma de vocês. Nós, mulheres, podemos e devemos nos cuidar. Nós estaremos de volta mês que vem aqui no Momento Me Faz Bem.